Muito boa noite, seja bem-vindo. Começa agora mais um Band Eleições. E hoje nós vamos falar, é claro, sobre a corrida para a Prefeitura do Rio, especialmente sobre o impacto do discurso da moralidade nas candidaturas, na disputa e como, claro, isso é visto pelos cariocas. Os nossos convidados de hoje são Guilherme Simões Reis, cientista político da Unirio, e Josué Medeiros, cientista político da UFRJ. Eu começo com Guilherme, pedindo licença ao professor Josué, para introduzir a nossa discussão sobre moralidade. O discurso, a discussão sobre combate à corrupção e, portanto, o tema da moralidade foi protagonista, talvez o tema mais importante, decisivo, na eleição de 2018, tanto para presidente quanto para governadores. O senhor acha que esse tema, essa agenda, continuará decisiva, quente, neste pleito de 2020? O fato é que a corrupção sempre é um tema mobilizado durante as campanhas políticas, né? Lembrar que o suicídio de Getúlio Vargas foi em meio a denúncias de corrupção. Então, assim, é um tema que sempre volta e é óbvio que é um problema muito sério que tem que ser sempre fiscalizado, impedido, punido, mas é muito problemático que seja recorrentemente o tema central da discussão, porque às vezes as pessoas têm a ideia de que tem uma forma única de se governar e que as pessoas fazem ou não esse tipo de governo se são honestas, se são competentes, ou se são desonestas, são corruptas e visam o benefício próprio. E não é verdade. Devia existir maior presença de discussão de propostas e projetos e visões de mundo nas campanhas políticas. Mas justamente esse clima de caça às bruxas, de criminalização da política, acaba tornando as pessoas ainda mais desconfiadas da política, mais desinteressadas, mais descrentes e vulneráveis a que apareça o novo salvador da pátria, né? Isso é a fórmula da tragédia anunciada, porque vão passar mais 2 anos, 4 anos, 6 anos e vai descobrir que a pessoa cometeu corrupção, vai ver que ela não está governando como ela gostaria, mas, na verdade, ela votou sem se preocupar com as propostas, né? Se preocupou em votar no honesto contra o monte de desonestos que compõem a política. Professor Josué, o senhor acredita que esse discurso nacionalizado, chamemos assim, que tem o combate à corrupção como base, será decisivo nessa nossa eleição municipal ou há um agente mais limitador na circunstância de uma eleição à prefeitura? Bom, eu acho que em situações normais, Andreas, a sua colocação sobre a particularidade das eleições municipais é perfeita e seria decisiva, né? O eleitor, numa eleição municipal, ele está preocupado com a zeladoria da cidade, está preocupado com como é que o seu bairro, a sua qualidade de vida vai ficar, está preocupado com questões que a gente costuma dizer que são questões mais pragmáticas, né? E dimensões nacionais importam, sim, a gente pode ver todas as eleições municipais que elas acabam tendo sentido nacional, mas elas não se sobrepõem. Só que eu acho que a gente não vive uma situação normal desde 2015, pelo menos, né? Toda a crise política que levou ao impeachment, que a gente, na maioria da ciência política brasileira, chama de golpe parlamentar, golpe de novo tipo. Desde então, o sistema partidário e a relação do sistema partidário com a sociedade ficou completamente em crise, disfuncional. O mesmo vale para o sistema judiciário, que avançou demais sobre dinâmicas que não são suas, não são atribuições constitucionais suas. Então, nesse quadro, a gente teve uma situação de criminalização da política muito profunda, né? Onde uma pauta importante como corrupção, moralidade, que deveria ser, concordando com o Guilherme, um dos temas da agenda política brasileira, se tornou o tema da política brasileira. E, ao se tornar o tema, isso foi feito com a criminalização de todos os políticos, da própria atividade política, abrindo espaço para salvadores da pátria. Então, é possível que isso tenha, sim, consequências nas eleições municipais. Eu acho que, especificamente na cidade do Rio, tende a não ter. O Crivella e o Eduardo Paes são muito fortes, têm um recall, partem de uma situação política mais consolidada, e mesmo com as denúncias de corrupção, eu aposto que eles estarão no segundo turno, salvo uma mobilização, por enquanto, improvável de um dos candidatos que está atrás. Mas em outras cidades, no plano nacional, eu acho que esse tema vai ser muito forte. Professor Guilherme, o senhor falou sobre
o agente surpresa, né, o outsider, aquele que surge com um discurso anticorrupção. Nós tivemos recentemente, em 2018, aqui no Rio de Janeiro, o caso Wilson Witzel. A campanha do Eduardo Paes, que tem uma condenação eleitoral contra si, assim como Marcelo Crivella, tem batido muito nessa tecla, né, de que, olha, não podemos dar chance para o desconhecido mais uma vez, não podemos dar chance para esses salvadores da pátria. Considerando que esse discurso vem de Eduardo Paes, um político tradicional, inclusive com investigações de corrupção contra si, é possível que esse discurso prospere, que se consiga plantar uma ideia de prevenção contra essa ideia do novo que vem para salvar e fazer terra arrasada, contra a corrupção generalizada? Como é que o senhor vê isso? Concordando muito com a fala do Josué, eu acho que talvez o eleitor carioca esteja um pouco mais ressabiado, né? Talvez menos vulnerável, porque justamente ele caiu em cheio nessa discussão da novidade, do outsider, né? Vê que o fenômeno é bem abrangente, em eleições de nível nacional, estadual, municipal. São muitos candidatos, já há algumas eleições que se apresentam como gestores, como empresários, como de fora da política, inclusive candidatos que, obviamente, têm larga experiência política, como foi o caso do Bolsonaro, né? Um deputado de inúmeros mandatos se apresentando como de fora da política. Vê que os partidos políticos brasileiros trocaram quase todos de nome, quase todos tiraram a palavra partido do nome. Isso tudo sintoma da criminalização da política. Todos querem fugir da criminalização da política. E isso vem funcionando a eleição passada para governadores estaduais, para deputado federal. Resultou num sucesso avassalador do PSL, surpreendente, né? Resultou numa série de governadores alinhados ao bolsonarismo se apresentando como uma grande novidade. O Rio de Janeiro foi um desses estados que aconteceu isso. E o fato é que o que aconteceu com Wilson Witzel talvez coloque o carioca como mais desconfiado, e a estratégia do Eduardo Paes é muito inteligente nesse sentido, porque, obviamente, ele é o candidato por excelência que não pode se apresentar como alguém de fora da política, né? Um deles, pelo menos. Então, acho que é uma estratégia inteligente da parte dele, especialmente pelo tipo de ataque que ele vai sofrer por conta das investigações, que, aliás, tem um timing muito suspeito, né? Você chamou a atenção disso, Andreasa. Não é normal que sempre às vésperas de eleição apareçam as investigações, as denúncias. Porque o Eduardo Paes, todo mundo sabia que ele seria candidato a prefeito assim que ele perdeu a eleição para governador. Por que acontece agora? Isso é recorrente, não é o Eduardo Paes. Isso é o modus operandi da justiça, que me parece está muito presa ao espetáculo, quando justamente a atividade de investigação e a atividade judicial tem que ser feitas com tranquilidade, com cautela, com muito respeito ao devido processo legal, o mais longe das câmeras possível, né? Não totalmente, porque tem que ter transparência, mas não pode virar um circo, né? Então, eu acho que a estratégia é interessante. Se vai funcionar, como o José falou, temos entre os dois principais candidatos, dois políticos já tradicionais, né? O Crivella já não é mais um outsider. Vamos ver. Acho que tudo pode acontecer ainda, mas acho que o carioca, pelo menos, já viu que pode dar errado essa estratégia. Professor Josué, sobre o timing dessas operações, dessas intervenções judiciais à véspera de um processo eleitoral, nós tivemos concretamente os dois principais candidatos, e eu estou me referindo às pesquisas, nós tivemos operações policiais, busca e apreensão, denúncia contra Marcelo Crivella, idem em relação a Eduardo Paes, sendo ambos também já condenados pela Justiça Eleitoral por abuso de poder político. Crivella condenado recentemente. Eu queria ouvir um pouco sobre esse timing, essa ideia de intervenção do Ministério Público, do Judiciário na vida política. O senhor avalia que veio para ficar, quase como uma demanda da sociedade, ou é algo transitório, produto do tempo que nós vivemos? Eu acho que assim, a gente tem muita gente estudando a Lava Jato, que você chamou de lavajatismo aí no nosso papo antes de começar, esse modus operandi, né? Tem o próprio documento, manifesto do Sérgio Moro, aquele artigo onde ele
se refere a operações mãos limpas na Itália, como o exemplo a ser seguido, né, pelo combate à corrupção no Brasil. E esses estudos e a leitura desse documento do Moro mostram que esse modus operandi de causar impacto midiático, né, para poder mover a opinião pública a seu favor, ele está inscrito no DNA desse processo. É um modus operandi que está acordado entre setores do judiciário, das polícias, do Ministério Público, né? Então pega aí um tripé, juízes, promotores e Polícia Federal. Então não vai ser fácil desfazer esse método. Agora, eu acho que do ponto de vista da sociedade, esse método tem causado cada vez menos impacto, né? Ele tem, por um lado, já um desgaste da sua seletividade, do fato de que as pessoas começam a perceber que pega só um lado da disputa política, não pega outro, ou no caso, quando pega dois lados, como no Rio de Janeiro, por que foi feito na véspera da eleição, quem é que vai ser beneficiado com isso. Então, tem um desgaste próprio desses operadores. E eu acho que hoje esse método é mais uma ação corporativa desse tripé, né, promotores, juízes e policiais federais, do que uma demanda da sociedade. Agora, a gente vai ter que acompanhar isso no plano nacional. Essa sua questão, eu acho que ela vai ser melhor respondida em 2022, acompanhando os desdobramentos de todos os casos que envolvem o Bolsonaro, né? Se o Bolsonaro for candidato à reeleição, que eu acredito que será, dificilmente rachadinha do Queiroz ou os outros processos que o envolvem estarão solucionados, né, em 2022. Vai ter muito pano para a manga, e aí a gente vai poder medir se esse modus operandi continuar contra o Bolsonaro ou se ele diminuir, aí é um sinal de que foi uma coisa momentânea. Professor Guilherme, o senhor falou sobre estrutura partidária. Temos uma crise dada a gente pode chamar, da democracia representativa, os partidos no Brasil com grande dificuldade. O senhor acredita na possibilidade de reconstrução da estrutura, do tecido partidário brasileiro, de modo que alguns partidos possam ser novamente identificados pelos valores que representam e não pelos escândalos de corrupção que tocaram um ou outro, ou vários, ou dezenas dos seus representantes? Lembrar que o José citou a Operação Mãos Limpas, né, que é o modelo do Sérgio Moro. O resultado foi Berlusconi, né? Então, é o que acontece quando se destrói um sistema partidário. O sistema partidário brasileiro certamente sofreu abalos muito grandes, né? A julgar pelas trocas de mensagem lá da chamada Vaza Jato, né? Dos vazamentos lá no Intercept. O alvo central era o PT, que sofreu bastante, continua sendo um dos partidos grandes no Congresso, mas claro que teve perdas grandes nas eleições. Mas outros partidos que não eram tanto alvo sofreram ainda mais, né? Foi o caso do PMDB, o caso do PSDB. O PSDB era o terceiro maior partido do país, se tornou um partido do tamanho do DEM, né? Então houve abalos muito grandes, né? Óbvio que isso vai condicionar as atitudes. Que partidos que vão deixar de ser rivais vão começar a fazer alianças, que partidos que vão compor. Como tinha mencionado, inúmeros partidos trocaram de nome, tentando mudar o seu vínculo com a sociedade, continuar existindo, mas deixar de ter uma memória em relação ao partido que existia antes do abalo, né? Isso, de certa forma, aconteceu na Itália, né? Em relação à questão da intervenção do Ministério Público e do Judiciário, é sempre importante lembrar que, obviamente, um dos grandes inimigos da democracia é o crime na política, sim, né? Então, obviamente, qualquer caso de rachadinha, de contratação fraudulenta, tem que ser investigado, tem que ser punido. Mas, por outro lado, outro grande inimigo é a criminalização da política, né? E, justamente, o Ministério Público e o Judiciário tem muito pouco quem o fiscalize, né? Basicamente, a imprensa e eles mesmos, né, que podem fiscalizar. E eles não são eleitos. Então, eles determinarem quem pode se candidatar, quem não pode, quem pode concluir mandato, quem não pode, quem pode tomar posse, quem não pode, é um grave problema para a democracia, né? A gente faz um rápido intervalo e volta em instantes com Band Eleições Rio.
Estamos de volta com Band Eleições Rio, hoje recebendo os cientistas políticos Guilherme Simões Reis e Josué Medeiros. Professor Josué, retomo o bloco com o senhor. Estamos falando sobre estruturas partidárias. Especificamente no campo da esquerda, e pensando aqui no Rio de Janeiro, nós temos candidaturas fragmentadas, né? Muitos candidatos à esquerda, considerando aí, incluindo aí também, por exemplo, a Marta Rocha, que é candidata do PDT, a candidata do Ciro Gomes, temos a Benedita da Silva, temos a Renata Souza, temos o Ciro Garcia, e temos Marta Rocha e Benedita da Silva em terceiro e quarto lugares, respectivamente, competitivas nesse pleito. Há alguma explicação de natureza também partidária para essa fragmentação? Isso teria algo a ver, vai uma provocação, isso teria algo a ver com uma demanda do PT, partido majoritário à esquerda, por um discurso de apoio incondicional ao ex-presidente Lula? A fragmentação da esquerda, ela faria sentido na lógica anterior, porque você tinha uma competição dentro de cada campo para ver quem ia polarizar as eleições. E aí o Ciro poderia almejar ultrapassar o PT, tendo em vista os vários desgastes que o PT vem passando desde 2015, com os erros do governo Dilma e com os processos, na minha opinião, seletivos de investigação da Lava Jato. Só que a lógica mudou, é exatamente esse o ponto. E manter as fragmentações e as divisões de 2016, de 2018, vai levar a esquerda à derrota. Eu acho que o caso do Rio é bem emblemático. Acho que a Marta, por ser mais nova, por não ter a rejeição que a Benedita tem alguma chance de criar uma onda para, quem sabe, fazer uma situação de voto útil. Mas eu acho improvável, porque a eleição está desmobilizada, porque as pessoas ainda estão com medo de ir para a rua. E o fato do Marcelo Freixo ter retirado a candidatura por conta desse tema da unidade, isso não ter mobilizado os partidos para pelo menos conversar, né? A gente não tem notícia de nenhuma mesa de negociação entre os partidos depois da retirada do Freixo, ela mostra quanto todos os partidos estão encalacrados aí nessa ideia de autoconstrução, de que é melhor se colocar e tentar manter seu próprio público do que construir de fato uma dinâmica de unidade. Isso vale para o Rio de modo mais dramático, porque o Freixo, que liderava as pesquisas pela esquerda, retirou, mas isso se repete Brasil afora, com algumas exceções, né? Eu citei Florianópolis e Belém, podemos citar um pouco Porto Alegre também, que lá o PT abriu mão para apoiar a Manuela. Enfim, outros casos aí bem isolados. Professor Guilherme, queria usar essa reflexão do professor Josué de gancho para tratar mais fulanizadamente a situação da esquerda aqui no Rio de Janeiro. O senhor vê alguma chance de uma candidata como Marta Rocha, aqui o professor Josué fez referência, furar essa bolha hoje dada entre Eduardo Paes e Marcelo Crivella e fazendo esse movimento, crescendo, chamar o voto da esquerda, um movimento de união em função da candidatura dela? O senhor vê alguma chance disso? A população, ainda mais com essa falta de engajamento que o Josué manifestou, vai responder muitas pesquisas, sim, né? Então, obviamente, se a Marta Rocha consegue claramente se apresentar como a alternativa a Eduardo Paes versus Crivella, aumenta muito a possibilidade de ir desidratando as outras candidaturas de esquerda. Ora, de qualquer forma, justamente pelos motivos que a gente conversou no primeiro bloco, né, é muito difícil a gente prever o que vai acontecer, porque tem muitos fatores que estão fora da pura disputa política, né? A questão da espetacularização do escândalo, né? Nós começamos falando justamente que tanto o Crivella quanto o Eduardo Paes estão sendo investigados. Surge uma notícia nova, surge a proibição de uma candidatura, já bagunça completamente toda a disputa, né? Então, eu acho que a tendência é todos ficarem avaliando o que está acontecendo também. E, obviamente, os debates serem espaço para muita troca de acusação, né? Para muita campanha negativa, em detrimento justamente de discussão de propostas, como a gente estava falando antes. Acho que a esquerda tem uma chance grande de, inclusive,
aderir em parte à candidatura que não é de esquerda, né? O Eduardo Paes, que sempre foi um candidato do mercado, se apresenta como candidato de centro, né? Num cenário como esse, com bolsonarismo, com Crivella, enfim. Mas eu acho que a Marta Rocha tem grandes chances, sim, de herdar alguma coisa se ela conseguir se distanciar da Benedito. Professor Josué, indo para o campo da direita e pensando na situação do presidente Jair Bolsonaro, esse personalismo, a gente pode dizer que veio para ficar como um instrumento mesmo à direita ou extrema-direita para esvaziar a lógica da democracia representativa? Olha, Andreas, eu acho que sim, veio para ficar, mas eu acho que o Bolsonaro tem no horizonte a construção de um instrumento coletivo para ajudá-lo nessa guerra que ele tem contra tudo e contra todos, né? O Aliança pelo Brasil, que ele anunciou, né, no final de 2019, que ele não conseguiu viabilizar para 2020, e que eu acho que não era parte do plano dele viabilizar para agora, na minha opinião, tem características de um tipo de movimento coletivo que não é um partido, ele não é uma instância de representação, né, dos interesses, que vai mediar a relação entre o cidadão e as instituições, mas tem características de um movimento de mobilização da base social que o segue, né, como movimentos protofascistas que a gente pode ver hoje nos Estados Unidos, em torno da ideia de supremacia branca, ou nacionalistas na Europa que até se tornam partidos, né, como o Vox na Espanha, ou o partido da Marine Le Pen. Então, eu acho que ele tem um projeto aí de combinar esse personalismo com uma dinâmica mais coletiva que essa Aliança pelo Brasil significaria, né? Pelo que eu vi do que eles propunham do Aliança pelo Brasil, que foi suspenso, né, com a pandemia e o debate, mas era isso, era uma dinâmica de engajamento muito direta, né? Aquele cidadão que segue o Bolsonaro teria, no Aliança pelo Brasil, uma chance de contribuir com a limpeza do Brasil, com a salvação do Brasil, né, com todos aqueles termos messiânicos que eles usam. Então, acho importante a gente prestar atenção nisso. Acho que o personalismo vai existir, como você falou, não tem como. No nosso presidencialismo isso é muito forte, né? Isso foi assim com Lula, até um pouco com Fernando Henrique também. As figuras se sobressaem, mas no caso dele vai combinar, eu acho, com algum tipo de organização coletiva que vai ser bem perigosa para a nossa democracia se der certo. Professor Guilherme, tratando dessa ideia de um movimento não necessariamente partidário à direita, uma base à direita, de que falou o professor Josué, eu queria acrescentar para a sua reflexão a dimensão, não sei se a ciência política autoriza essa expressão, mas a dimensão do que seria o voto evangélico e até que ponto esse eleitor foi capturado, ou está capturado pela agenda de costumes, né, representada pelo bolsonarismo e obrigatoriamente à direita. Acredito que o Bolsonaro faz esse movimento de criação de um movimento. Enquanto ele não conseguiu viabilizar o partido dele, se espalhou por diferentes partidos, e um deles foi o Republicanos, né? O PSL e o PSC também, mas o Republicanos, que é justamente o partido, o antigo PRB, um dos partidos que perdeu o nome, a palavra partido no nome, que é o partido do Crivella, né? Que é um partido que vem sendo usado já há algum tempo como um instrumento da Igreja Universal, né? Então, existe uma aliança tática entre o bolsonarismo e a Igreja Universal, particularmente, também outras denominações evangélicas, né? Os filhos do Bolsonaro, inclusive, foram para os Republicanos, né? PRB. E eu acho que existe uma convergência de agenda em relação a costumes que é preciso ver o quanto dura. Por hora é conveniente para os dois lados, né? É preciso ver o quanto que o Crivella se mantém competitivo com as denúncias que estão acontecendo, o quanto que a Igreja Universal consegue se viabilizar um projeto próprio, que o objetivo dela não é ser acessório do Bolsonaro, né? Ao mesmo tempo, o Bolsonaro se fortalece com isso, inclusive o Bolsonaro trocou de religião, né? É difícil imaginar que não tenha nada a ver com a intenção de mais para frente se viabilizar como um candidato representante dos evangélicos, né? Ele nem era evangélico, né? Ele era católico. Enfim, que junta com outras pautas
como armamento, né, que obviamente também tem muito provável relação com fortalecimento de milícias, né? Existe essa suspeita, que tem que ser muito investigada pelo Ministério Público, pelo Judiciário, né? Enfim, eu acho que a mobilização da agenda de costumes e da prática repressiva é mais importante, inclusive, do que a questão da política econômica, né? Que Bolsonaro se elegeu com um discurso muito neoliberal. Os movimentos fascistas, ao longo da história, variaram muito de política econômica. Não é nem estranho para o fascismo a adesão ao neoliberalismo, nem é natural para o fascismo isso. E talvez uma mudança, o Bolsonaro possa estar começando a enfraquecer o Paulo Guedes e fazer uma transição na sua política econômica, porque o fundamental é a manutenção do projeto de poder aliada à questão das armas e do conservadorismo de costumes, né? Senhores, o papo está muito bom. Poderia ficar aqui horas conversando com os senhores, mas o tempo acabou. O Band Eleições Rio fica por aqui. Até a próxima. Obrigado pela audiência. Tchau.